Meu nome é Maurício, tenho 52 anos e vivo na Bahia. Um estado onde o calor do sol não apenas aquece, mas também revela segredos enterrados no tempo. Minha vida parecia comum aos olhos de quem me via de fora. Era engenheiro civil e dividia meu tempo entre supervisionar obras e minha pequena casa no centro de Salvador. Nos dias livres, eu adorava caminhar pela orla, sentir a brisa do mar e observar os barcos que saíam cedo para pescar. Essas rotinas me davam paz, um tipo de tranquilidade que eu nem sabia que precisava tanto. Sempre fui um homem reservado. Acredito que parte disso se deve à criação rigorosa que tive. Meu pai era militar, minha mãe uma mulher devota e extremamente religiosa. Na nossa casa, Deus era lei, e não havia espaço para questionamentos ou filosofias. Aos poucos, esse universo foi perdendo sentido para mim. Depois de adulto, me afastei da religião e busquei explicações no lado prático da vida. Era assim que eu vivia, mantendo tudo sob controle, sem acreditar no sobrenatural. Mas tudo mudou no dia em que recebi um convite inesperado. Durante uma obra que supervisionava, conheci Roberto, um homem sofisticado e enigmático, que se tornaria uma peça central na transformação da minha vida. Ele era arquiteto, mas parecia ter uma influência que ia muito além da profissão. Certa noite, enquanto tomávamos café após uma reunião, ele começou a falar sobre grupos seletos, redes de poder e conhecimentos ocultos que, segundo ele, estavam disponíveis apenas para poucos escolhidos. Foi a primeira vez que ouvi sobre a maçonaria de uma forma que me intrigasse. Eu já tinha ouvido falar antes, mas sempre imaginei que fosse algo como um clube de cavalheiros, nada mais. Os meses seguintes me levaram por um caminho que eu nunca imaginei trilhar. Roberto, com sua postura serena e palavras certeiras, foi me apresentando a pessoas e conceitos que mexiam comigo. A curiosidade me consumia. O desejo de saber mais, de entender o que se escondia por trás daqueles discursos misteriosos, se tornou quase uma obsessão. Quando recebi o convite para fazer parte de um grupo seleto, aceitei sem hesitar. O processo era longo e envolvia etapas que me pareciam desnecessárias, mas que, segundo eles, eram cruciais para minha iniciação. No começo, tudo parecia inofensivo. Reuniões em lugares discretos, discussões sobre filosofia e história, rituais que envolviam juramentos e símbolos. Mas havia algo mais. Eu sentia isso no ar, nos olhares, nas entrelinhas das palavras que trocávamos. Um mistério maior parecia pairar sobre tudo, algo que eles não revelavam de imediato. Eu estava tão imerso naquela atmosfera de exclusividade e poder que ignorei os sinais de alerta. O ápice da minha jornada veio quando fui convidado para uma cerimônia que, segundo Roberto, marcaria o meu verdadeiro despertar. A reunião aconteceria em um local afastado, uma fazenda antiga no interior da Bahia. A construção era imponente, com paredes de pedra e uma arquitetura que parecia de outra época. Naquela noite, percebi que estava entrando em um território que ultrapassava os limites da razão e mergulhava em algo que eu jamais poderia imaginar. Essa história que vou contar é um relato do que vivi, do que vi e do que participei. Não espero que você acredite em mim, mas eu preciso falar. O que se esconde nos bastidores das sociedades secretas não é o que você vê nos livros ou filmes. É muito mais sombrio, mais real e mais perigoso. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é para os fracos de espírito. Lembro-me da noite em que recebi o convite para a primeira reunião de um grau mais elevado. Já havia participado de encontros introdutórios, mas o clima dessa vez era diferente. Roberto ligou para mim com um tom sério e disse que eu estava pronto para entrar em um círculo mais restrito, reservado apenas aos que mostravam comprometimento absoluto. A ansiedade tomou conta de mim. Sempre fui cético, mas a curiosidade que crescia dentro de mim era mais forte do que qualquer dúvida ou medo. A cerimônia aconteceria em uma antiga fazenda, distante cerca de 100 quilômetros de Salvador.
Um motorista foi enviado para me buscar, e quando entrei no carro, percebi que não estava sozinho. No banco de trás, um homem que aparentava ser ainda mais velho, que usava um terno impecável e me olhava com um misto de seriedade e interesse. Ele não disse uma palavra durante a viagem. Era como se sua presença já carregasse todo o peso necessário. A única coisa que ele fez foi me entregar um envelope lacrado com um símbolo que eu reconheci dos encontros anteriores. Quando abri o envelope, uma sensação estranha percorreu meu corpo. Dentro havia instruções precisas sobre o que deveria vestir, o que levar e, mais importante, um aviso claro: nada será como antes depois dessa noite. A frase ecoou na minha mente enquanto o carro avançava pela estrada deserta. A viagem parecia interminável e o silêncio no carro se tornou sufocante. Eu não sabia o que me esperava, mas algo me dizia que não havia mais como voltar atrás. Ao chegarmos à fazenda, fui recebido por 2 homens usando capas pretas. A entrada principal era uma imensa porta de madeira adornada com símbolos que eu já tinha visto em livros antigos durante os estudos que fazíamos nos encontros. Aquele lugar parecia congelado no tempo, com candelabros iluminando o ambiente e um ar pesado que parecia penetrar os pulmões. Um dos homens me entregou uma máscara dourada e ordenou que eu a colocasse antes de entrar no salão principal. Obedeci, tentando esconder o nervosismo que começava a tomar conta de mim. Ao entrar no salão, fui tomado pelo cenário que parecia ter saído de um pesadelo. O espaço era imenso, com paredes decoradas com tapetes antigos e símbolos esotéricos. Havia um altar no centro, cercado por velas dispostas de maneira meticulosa. Mais de 30 pessoas estavam presentes, todas usando máscaras que ocultavam suas identidades. Um murmúrio baixo preenchia o ambiente, como se todos estivessem recitando algo em uníssono, mas de forma quase inaudível. Roberto se aproximou de mim e, com uma expressão séria, explicou que eu deveria seguir cada instrução sem questionar. Era uma regra que não podia ser quebrada. Ele me entregou uma taça contendo um líquido escuro e espesso, dizendo que beber era o primeiro passo para a cerimônia. Hesitei por um momento, mas a pressão de todos os olhares sobre mim me obrigou a aceitar. O gosto era amargo, quase nauseante, e senti uma leve tontura logo depois de ingerir o conteúdo. Os próximos minutos foram um borrão. Eu me vi sendo conduzido ao altar, onde um homem, que parecia ser o líder, começou a falar em um idioma que eu não reconhecia. Enquanto ele falava, as velas ao redor do altar pareciam intensificar suas chamas, iluminando o ambiente de uma maneira sobrenatural. Foi nesse momento que comecei a perceber que aquilo não era apenas uma reunião filosófica ou simbólica. Algo mais sombrio estava acontecendo. A cerimônia terminou com o juramento. Fui colocado de joelhos diante do altar e instruído a repetir palavras que eu mal conseguia compreender. Havia algo de macabro naquelas palavras, mas, sob o olhar atento de todos, eu não podia recuar. Quando a cerimônia terminou, fui levado para um quarto escuro e deixado lá sozinho. Enquanto tentava processar tudo o que tinha acontecido, ouvi passos pesados do lado de fora da porta. Era Roberto, trazendo notícias que mudariam minha vida para sempre. Quando Roberto entrou no quarto, sua expressão era de uma gravidade que eu nunca tinha visto antes. Ele fechou a porta cuidadosamente e sentou-se em uma cadeira próxima à cama onde eu estava. A luz das velas no corredor mal iluminava seu rosto, mas dava para ver a preocupação em seus olhos. Maurício, a partir de agora, você não é apenas parte de um grupo. Você está em um círculo onde o poder e o segredo caminham juntos, mas existe um preço, disse ele, com um tom que fazia minha espinha gelar. Eu ainda estava tentando entender o que havia acontecido no salão. As palavras estranhas que recitei, o líquido amargo que bebi, as máscaras, o altar. Tudo parecia um sonho ruim. Mas as palavras de Roberto me trouxeram de volta à realidade.
Perguntei o que ele queria dizer com preço, mas ele apenas sorriu de forma enigmática e saiu do quarto, dizendo que tudo ficaria mais claro em breve. Fiquei sozinho por horas, preso em uma mistura de medo e ansiedade, até que outro homem veio me buscar. Fui levado a um corredor estreito que terminava em uma sala muito diferente do salão principal. Era menor e mais escura, com paredes de pedra bruta e apenas uma pequena mesa no centro. Sobre ela, havia uma pilha de livros antigos, uma adaga ornamentada e o que parecia ser um pergaminho com símbolos desenhados à mão. Ao redor da sala, 6 homens com as mesmas capas pretas que eu havia visto antes formavam um círculo. Um deles segurava uma vela alta, e a chama parecia tremer, mesmo sem nenhum vento no ambiente. Um dos homens começou a falar, e sua voz ecoou na sala de maneira que parecia maior do que o espaço permitia. Ele explicou que eu estava sendo iniciado em um grau onde conhecimentos ocultos seriam revelados. Segundo ele, esses segredos eram guardados há séculos e estavam disponíveis apenas para aqueles dispostos a sacrificar algo em troca. Meu coração disparou quando ouvi a palavra sacrifício. O que eles estavam pedindo? O homem continuou, dizendo que cada membro do círculo tinha alcançado sua posição por meio de escolhas difíceis. Alguns sacrificaram carreiras, outros famílias, e alguns até suas próprias almas. Você deve provar que é digno, Maurício, disse ele, enquanto apontava para a adaga na mesa. Minha mente começou a correr. Sacrifício. Adaga. O que exatamente eles queriam que eu fizesse? Roberto apareceu no canto da sala, observando tudo em silêncio. Ele não parecia preocupado, como se já soubesse o que eu escolheria. A tensão aumentava a cada segundo. O homem que segurava a vela me entregou o pergaminho e mandou que eu assinasse meu nome nele. Hesitei, mas a pressão no ambiente era esmagadora. Quando finalmente peguei a pena e assinei meu nome, senti como se uma parte de mim estivesse sendo arrancada. Depois disso, o líder do grupo segurou a adaga e me chamou para o centro do círculo. Ele me explicou que o sacrifício seria simbólico, mas crucial. Minha mente ficou em alerta máximo. Enquanto ele me entregava a adaga, as palavras que ele pronunciava me deixaram em pânico. Ele disse que, para receber o verdadeiro poder, eu precisava oferecer algo vivo. Fiquei paralisado. Aquilo não era mais simbólico. Eles queriam algo real. Em um canto da sala, trouxeram uma gaiola coberta por um pano preto. Quando retiraram o pano, percebi que havia um pequeno animal ali dentro, um pássaro. Senti um misto de alívio e repulsa. Eu não sabia o que era pior, o fato de que era apenas um pássaro ou o fato de que eu estava prestes a fazer algo que nunca imaginaria em minha vida. Os olhos de todos estavam sobre mim, e o peso da expectativa era insuportável. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a adaga. Eu podia ouvir o som do pássaro se debatendo na gaiola, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Minha mente dizia para recuar, mas algo dentro de mim, talvez o medo, me fez seguir adiante. Quando finalmente fiz o que eles esperavam, o silêncio na sala foi quebrado por um murmúrio uníssono, como se todos estivessem recitando algo em aprovação. A sensação que veio depois era indescritível. Não era alívio, mas uma mistura de culpa e um tipo estranho de euforia. Eles me disseram que aquele era apenas o começo, uma pequena prova para preparar o espírito. Saí daquela sala sabendo que algo dentro de mim havia mudado para sempre e que o caminho que eu estava trilhando não tinha volta. Os dias seguintes àquele evento me trouxeram um misto de curiosidade e inquietação. Roberto começou a passar mais tempo comigo, explicando as regras do jogo. Segundo ele, as ações dentro da maçonaria eram estruturadas como etapas de uma escada. Cada degrau era um passo rumo ao verdadeiro poder, mas a cada degrau, o peso do que você carregava também aumentava. Ele dizia que, embora tivéssemos feito um sacrifício simbólico,
Isso era apenas uma porta de entrada. O real compromisso viria com o primeiro ritual. Meu trabalho como arquiteto, que sempre fora uma fonte de orgulho, começou a ser invadido por pensamentos sombrios. Eu desenhava plantas de casas, mas minha mente vagava para os corredores frios e as velas tremulantes da reunião. Roberto, que também trabalhava comigo, parecia perceber minha agitação, mas não dizia nada. Até que, uma noite, ele me chamou para jantar em sua casa. A residência de Roberto era imensa, com um ar de opulência que parecia fora do lugar em nosso bairro mais modesto. Na mesa de jantar, ele e outros 3 homens esperavam por mim. O clima era informal, com risadas e conversas sobre negócios. Mas, enquanto o vinho fluía, a conversa mudou para algo mais sério. Um dos homens, que se apresentou como Fernando, começou a falar sobre limpeza espiritual. Ele disse que nosso próximo encontro seria a chance de purificar nossas energias para alcançar um estado de equilíbrio necessário. A data foi marcada, e quando chegou, fui levado a uma fazenda isolada no interior da Bahia. Era uma noite sem lua, e o som dos grilos e das árvores balançando ao vento só aumentava a sensação de isolamento. Roberto me encontrou na entrada da fazenda e me levou para um galpão grande, onde uma enorme mesa de madeira estava preparada com símbolos e velas. Havia mais pessoas desta vez, cerca de 15, todas usando máscaras diferentes, exceto por Roberto e Fernando. Antes que o ritual começasse, me entregaram uma capa preta com um bordado dourado no ombro direito. Isso simboliza que você está no 2º nível, disse Roberto, enquanto me ajudava a vestir. A sala estava cheia de murmúrios, como uma oração que eu ainda não entendia. Quando o líder do grupo chegou, a sala ficou em silêncio absoluto. Ele carregava um livro antigo, que parecia tão pesado quanto o ambiente ao nosso redor. O líder abriu o livro e começou a recitar algo em latim, enquanto os outros o acompanhavam. Minha mente vagava entre a curiosidade e o medo. Quando ele terminou, chamou meu nome. Caminhei até o centro da sala, onde um círculo fora desenhado no chão com um pó branco que mais tarde descobri ser sal grosso misturado com ervas. Fui instruído a entrar no círculo e ficar de joelhos. A sensação de estar ali, cercado por aquelas figuras mascaradas e por um silêncio quase opressivo, era surreal. Eles começaram a entoar um cântico que parecia ecoar no fundo da minha mente, como se invadisse meus pensamentos. A cada palavra, senti uma pressão no peito, como se algo estivesse me comprimindo de dentro para fora. Foi então que Fernando trouxe um recipiente de metal contendo algo que ele chamou de a essência da alma. O cheiro era forte e parecia misturar enxofre com algo que não conseguia identificar. Ele espalhou parte do líquido pelo círculo ao meu redor e, em seguida, me pediu para fechar os olhos. Quando obedeci, ouvi o som da adaga que reconheci do meu primeiro ritual. Agora você será ligado ao nosso círculo de forma permanente, disse o líder, enquanto os outros entoavam o cântico em uníssono. Senti a lâmina fria encostar na minha mão direita. Não foi um corte profundo, mas o suficiente para que algumas gotas de sangue caíssem no chão. Quando isso aconteceu, um vento estranho varreu o galpão, apagando algumas das velas. O líder declarou que o ritual estava completo e que eu agora fazia parte de algo maior. Os outros começaram a bater palmas lentamente, como se comemorassem minha ascensão. Fui retirado do círculo e levado para um quarto pequeno nos fundos do galpão. Ali, recebi uma nova instrução. Deveria começar a recrutar pessoas para o grupo, sempre com cautela, mas priorizando aquelas em posições de influência. A volta para casa foi silenciosa. Roberto estava ao volante, mas não trocamos nenhuma palavra. Minha mente estava em um turbilhão. Algo dentro de mim dizia que eu havia cruzado uma linha que não deveria, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de poder começava a surgir. Eu sabia que aquilo era apenas o começo,
mas até onde eu estava disposto a ir. Os dias que se seguiram ao ritual me trouxeram uma mistura de inquietação e fascínio. De um lado, eu me sentia como parte de algo maior, algo que transcendia a realidade comum. Mas, do outro, uma sensação incômoda de que eu havia sacrificado algo essencial dentro de mim se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Minhas noites começaram a ser atormentadas por pesadelos. Sempre o mesmo cenário. Eu estava dentro daquele galpão, mas sozinho, rodeado pelas máscaras que os outros usavam. Ouviam-se sussurros, como se as paredes tivessem vozes, e uma figura encapuzada me observava ao longe. Sempre acordava suando frio, com a estranha sensação de que algo ou alguém estava no quarto comigo. Meu trabalho também começou a ser afetado. Projetos que antes eu fazia com facilidade começaram a acumular erros. Minha equipe percebia que algo estava errado, mas ninguém tinha coragem de perguntar. O único que parecia confortável em falar comigo era Roberto. Ele dizia que esses sentimentos eram normais e que logo tudo se encaixaria. Foi nessa época que comecei a notar pequenas mudanças ao meu redor. Pessoas que eu mal conhecia passaram a me tratar de forma diferente, com uma reverência que antes não existia. Clientes começaram a aparecer do nada, e projetos que pareciam perdidos eram milagrosamente aprovados. Era como se uma força invisível estivesse moldando a realidade a meu favor. Mas nem tudo era positivo. Uma noite, enquanto caminhava para casa, senti que estava sendo seguido. A princípio, achei que fosse paranoia, mas os passos atrás de mim continuavam, sincronizados com os meus. Quando finalmente me virei, vi apenas uma sombra ao longe, que desapareceu em uma esquina. Esses episódios começaram a se tornar frequentes, e eu sentia que algo ou alguém estava me observando constantemente. Roberto, como sempre, parecia ter uma explicação para tudo. É o preço do poder, Maurício. Quanto mais você sobe, mais visível você se torna para aqueles que não querem que você prospere. Sua fala me deu um certo alívio, mas também trouxe um peso. O que mais eu estaria disposto a sacrificar para manter tudo o que estava conquistando? Foi então que recebi um novo convite para um encontro do grupo. Dessa vez, seria em um casarão antigo, em um bairro isolado. Cheguei ao local com o coração pesado, mas a curiosidade me impulsionava. Ao entrar, fui recebido por uma atmosfera ainda mais sombria do que no galpão. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, e o cheiro de incenso era tão forte que parecia enjoativo. Os outros membros estavam lá, agora em maior número. Muitos usavam roupas que pareciam cerimoniais, com bordados intrincados e acessórios de ouro. Roberto me levou até uma sala privada, onde o líder me esperava. Ele me entregou um pequeno livro de capa de couro, com símbolos que eu não reconhecia. Este é o seu guia. Aqui estão as regras e os próximos passos. Leia com cuidado. Quando voltei ao salão principal, o clima estava tenso. Um novo ritual seria realizado, e dessa vez eu teria um papel ativo. Meu nome foi chamado e fui levado ao centro da sala. Uma mesa de madeira maciça estava posicionada no meio, com velas ao redor e uma pequena estátua que eu não conseguia identificar. O líder explicou que aquele era um ritual de ligação. Meu papel era simples, mas perturbador. Eu deveria recitar algumas palavras do livro, em seguida, derramar uma pequena quantidade de sangue na estátua. Fiz o que me pediram, e o silêncio que se seguiu foi quase insuportável. A estátua parecia absorver o líquido, e uma vibração estranha percorreu o salão. Os outros começaram a aplaudir lentamente, como se aprovassem minha performance. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação de vazio que eu não conseguia explicar. Olhando para o livro que o líder me entregará, senti um peso enorme sobre mim. Eu sabia que estava entrando em um território perigoso, mas parte de mim já estava viciada na sensação de poder e controle que tudo aquilo me proporcionava.
Enquanto folheava o livro, percebi que muitas páginas continham descrições de rituais ainda mais intensos, envolvendo sacrifícios que eu nem conseguia imaginar. Foi então que entendi que o que eu estava vivendo era apenas a superfície de algo muito mais profundo e aterrorizante. Os dias que se seguiram foram tomados por uma inquietação que eu não conseguia explicar. O livro que recebi tornou-se um fardo. Eu o escondi no fundo do meu armário, mas sua presença parecia impregnar o ambiente com um peso invisível. Era como se ele me chamasse, como se os símbolos gravados na capa sussurrassem em uma língua esquecida cada vez que eu passava por perto. Meu trabalho prosperava de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Contratos milionários surgiam do nada, parcerias improváveis se formavam em meu nome. De repente, tornou-se sinônimo de sucesso. Contudo, junto com os frutos do meu envolvimento, vinham os espinhos. Comecei a perder o controle sobre minha própria vida. Dormir tornou-se quase impossível. Sempre que fechava os olhos, cenas do último ritual vinham à tona. Os pesadelos se intensificaram. Em um deles, eu me via deitado em uma mesa, como aquela do casarão. Meu corpo estava preso por correntes, e uma figura encapuzada sussurrava palavras em uma língua que eu não conhecia. Em sua mão, um objeto brilhava com uma luz vermelha pulsante, como se tivesse vida própria. Acordei gritando, suado, e sentindo um cheiro de incenso que não deveria estar ali. Comecei a notar mudanças físicas ao meu redor. Plantas que antes floresciam em casa murcharam de forma inexplicável. Relógios paravam sem motivo, como se o tempo perdesse sua lógica em minha presença. Até mesmo meu cachorro, Thor, começou a agir de forma estranha. Ele rosnava para o canto da sala sem motivo aparente. Por vezes, uivava para o vazio como se visse algo que eu não conseguia enxergar. Foi quando Roberto me procurou novamente. Dessa vez, sua expressão era diferente, mais grave. Ele me disse que meu progresso estava sendo monitorado e que, em breve, eu teria que assumir um papel ainda mais importante dentro da organização. Você foi escolhido, Maurício. Sua vida nunca mais será a mesma. É hora de provar sua lealdade. Semanas depois, recebi outro chamado. O local seria ainda mais reservado, uma fazenda afastada, cercada por uma densa mata. Cheguei ao local já sentindo o peso do que me aguardava. As árvores altas pareciam formar uma barreira, como se quisessem impedir qualquer fuga. Ao entrar na propriedade, percebi que havia mais pessoas do que nos encontros anteriores. Muitas delas tinham rostos que eu reconhecia da mídia. Empresários, políticos, artistas. O ritual daquela noite foi o mais perturbador até então. No centro da sala havia um altar improvisado, e um animal estava preso sobre ele. Um bode negro, que parecia maior do que o normal, olhava diretamente para mim, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Fui chamado para o centro do círculo. As instruções eram claras. Eu deveria ser o responsável pelo sacrifício. Hesitei, mas Roberto se aproximou e sussurrou em meu ouvido: "Você já foi longe demais para recuar agora. Lembre-se de tudo o que conquistou." Meus dedos tremiam enquanto segurava o punhal. O salão estava em completo silêncio, exceto pelos sussurros das orações que ecoavam nas paredes. Quando finalmente criei coragem para cumprir a tarefa, senti algo estranho, como se o próprio ar ao meu redor mudasse. O silêncio deu lugar a um ruído ensurdecedor, e as velas ao redor apagaram ao mesmo tempo. Por um breve momento, tudo ficou escuro. E, no meio daquela escuridão, ouvi uma risada baixa, profunda, que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Quando as luzes voltaram, os outros membros me aplaudiam como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo havia mudado. De volta para casa, meu corpo tremia incontrolavelmente. O sangue do bode parecia estar impregnado em minhas mãos, mesmo após lavá-las inúmeras vezes.
Olhando meu reflexo no espelho, vi algo que nunca esquecerei. Meus olhos, que sempre foram castanhos, pareciam estar escurecidos, quase pretos. A partir daquele dia, percebi que estava sendo arrastado para um labirinto do qual não sabia se conseguiria sair. E, mais do que isso, comecei a questionar se eu realmente queria escapar. Eu sabia que estava perdendo algo vital dentro de mim, algo que nunca poderia ser recuperado. Mas, por algum motivo, a ideia de abandonar tudo aquilo parecia distante. O poder que eu estava adquirindo estava tomando conta de minha mente, preenchendo o vazio que se formava dentro de mim. O que eram os pesadelos? Se não apenas a resistência de uma mente ainda humana contra a irresistível atração de um destino que eu mesmo havia escolhido. As mudanças não eram mais apenas psicológicas ou emocionais. Fisicamente, eu parecia envelhecer a uma velocidade alarmante. Embora meus olhos estivessem mais escuros, como se uma sombra os tivesse tomado, meu corpo estava fraco. Eu já não conseguia mais dormir sem ser invadido por visões daqueles rituais, especialmente da figura encapuzada que sempre me observava. Algo me dizia que ele estava esperando por mim, aguardando o momento em que eu estivesse pronto para dar o próximo passo. Foi em uma noite chuvosa, enquanto eu tentava descansar em meu apartamento, que tudo mudou. Eu estava sozinho, mais uma vez, mas uma sensação de que alguém ou algo estava ali comigo me envolveu. Meu corpo gelou ao sentir uma presença indiscutível. A porta do meu quarto se abriu lentamente, mas não havia ninguém. O medo tomou conta de mim como nunca antes. O ar estava denso, como se estivesse carregado de eletricidade, e os objetos em minha casa pareciam se mover sozinhos. Nesse momento, o telefone tocou. Era Roberto. A voz dele, sempre tão segura, estava agora tensa, quase apressada. Maurício, você precisa vir agora. Estamos sendo vigiados. Eles sabem o que estamos fazendo. As palavras dele ecoaram em minha mente, mas algo dentro de mim, uma parte de minha consciência ainda não completamente corrompida, queria gritar que tudo aquilo era um eu. Mesmo assim, obedeci. Saí para encontrar Roberto, com a sensação de que algo pior estava por vir. O local era uma antiga mansão na periferia de Salvador, distante de tudo. Quando cheguei, encontrei o local ainda mais sombrio do que das últimas vezes. O ar pesado e opressor, como se o próprio terreno estivesse contaminado, fazia meu estômago revirar. Os outros estavam reunidos em torno de uma mesa, com velas acesas e símbolos gravados em cada parede. Mas não era isso que me fez suar frio. Era a figura que estava ao centro da sala. O homem encapuzado, aquele que sempre aparecia em meus pesadelos, estava lá, de pé, como se me esperasse. Seus olhos não eram visíveis, mas eu sabia que ele me observava. O líder, com seu olhar vazio, apontou para mim. É sua vez, Maurício. Estamos prontos para dar o próximo passo. Hoje, você não apenas participa do ritual, você se torna a chave. Aquelas palavras atravessaram minha mente como uma lâmina afiada. Eu sabia que aquele era um momento decisivo. Eu não poderia mais voltar atrás. Mas, mesmo assim, uma parte de mim tentou resistir. Eu não entendo, comecei a dizer, tentando ganhar tempo. O que exatamente vocês querem de mim? Roberto se aproximou e colocou a mão em meu ombro, com um sorriso enigmático. O que nós queremos, Maurício, é que você nos ajude a dar o próximo passo. Você foi escolhido como nunca foi antes. Sua alma já está conectada com o que há além da compreensão humana. Aquelas palavras soaram como um presságio de que algo muito mais sombrio estava prestes a acontecer. O medo, que até então eu tentava ignorar, agora estava tão palpável quanto o ar ao meu redor. E, no fundo, eu sabia que eu já não estava no controle. Eu sabia que não havia mais como escapar. As palavras de Roberto reverberavam em minha mente,
como um eco distante que se intensificava a cada segundo. Eu estava preso a algo muito maior do que eu mesmo poderia compreender. A sensação de desespero e medo que tomava conta de meu corpo era incontrolável, mas havia algo dentro de mim que ainda resistia. A dúvida, a humanidade que restava dentro de mim, lutava contra a força avassaladora que se apoderava da minha alma. A sala onde estávamos se tornou opressiva, como se as paredes estivessem se fechando lentamente ao nosso redor. As velas, que antes queimavam com uma chama tranquila, agora tremulavam de maneira errática, como se algo invisível estivesse mexendo com o ar. O homem encapuzado, cuja presença era agora ainda mais ameaçadora, ergueu-se lentamente, fazendo um gesto que parecia indicar que a cerimônia estava prestes a começar. Você está pronto para fazer sua parte, Maurícios? A voz de Roberto era profunda e imutável. Quando ele falou meu nome, algo dentro de mim cedeu. A pressão estava insuportável, e as palavras pareciam ter um poder sobrenatural. Eu não sabia se ainda poderia resistir. Eu havia sido chamado, convocado para uma missão que era maior que eu. O sacrifício era inevitável, e não era apenas de um corpo físico. Era algo mais profundo, mais íntimo, algo que transcenderia minha existência. Eu tinha me tornado uma peça, uma chave dentro de um jogo que nunca havia escolhido jogar. Mas, naquele momento, soube que não havia como voltar atrás. O homem encapuzado se aproximou e me entregou um objeto pequeno, de metal escuro. Era um anel, simples, mas com inscrições que pareciam brilhar de uma maneira estranha, como se a luz das velas não tivesse influência sobre ele. Quando coloquei o anel no dedo, senti um calor estranho irradiar através de minha pele, algo que atravessou minha carne e alcançou minhas entranhas. Eu quase caí no chão, tamanha a intensidade da dor. A cerimônia foi iniciada com um cântico em uma língua que eu nunca havia ouvido antes, mas que parecia se encaixar perfeitamente dentro de minha mente. As palavras se tornaram claras, naturais, como se fossem uma parte de mim desde sempre. A sala girava ao meu redor, e eu não conseguia distinguir mais o que era real e o que era alucinação. Foi então que o primeiro sacrifício ocorreu. Um membro da sociedade, que até aquele momento se mantivera em silêncio, foi arrastado até o altar improvisado. Sua expressão era de resignação, como se já soubesse o que estava por vir. O líder do ritual levantou um punhal, e uma calma mortal tomou conta da sala. O sangue que escorreu não parecia real. Ele era mais denso, mais escuro, como se não fosse sangue humano, mas algo antigo e proibido. Quando o sangue foi vertido sobre o altar, o chão tremeu. O som do sangue batendo na superfície foi surdo, quase como uma batida no coração de um ser vivo. As velas se apagaram, e um vento gelado percorreu o ambiente, fazendo com que todos na sala se curvassem em reverência ao poder que havia sido invocado. Eu, agora imerso na cerimônia, não conseguia mais distinguir o que era meu desejo e o que era uma imposição daquilo que eu havia me tornado. Você se torna parte de nós agora, Maurício. As palavras de Roberto, que se uniam aos sussurros do homem encapuzado, faziam meu corpo tremer. Uma nova realidade se formava diante de mim. Eu não era mais o homem que havia entrado ali. Eu era uma peça em uma engrenagem que movia algo muito maior e muito mais sombrio. E, à medida que o ritual avançava, algo dentro de mim murmurou. Algo que me alertava de que minha humanidade já não era mais minha. Algo me dizia que, de alguma forma, eu já não estava mais no controle da minha alma. Eu estava sendo consumido. A cerimônia estava quase no fim, mas a sensação de que a realidade ao meu redor estava desmoronando nunca foi tão intensa. O sangue derramado no altar ainda pulsava com uma energia estranha, como se estivesse vivo. O ar, antes quente e abafado, agora parecia denso e gelado, como se tudo ali estivesse congelando. O homem encapuzado se aproximou de mim novamente,
suas mãos tocando meu rosto com uma frieza que cortava. Seus olhos, agora revelados, brilhavam com uma intensidade insuportável. Você vê agora, Maurícios? Ele perguntou, sua voz mais profunda do que nunca. O preço de um poder que você nunca sonhou alcançar. O sacrifício é a chave para essa ascensão. Sua voz soava como se ele estivesse falando diretamente para minha alma, não apenas para meus ouvidos. Enquanto ele falava, eu senti uma dor lancinante no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. A sensação de estar sendo puxado para o abismo era tão forte que, por um momento, achei que perderia minha mente para sempre. Mas, em meio à dor, uma pequena voz dentro de mim ainda sussurrava, tentando me alertar, tentando me lembrar de quem eu realmente era. Foi nesse momento que a verdade me atingiu como um raio. O poder, a riqueza, os segredos que eu buscava com tanta força, tudo isso tinha um custo. Um custo que nunca me foi dito claramente. O preço era minha própria alma, e eu havia acabado de pagá-lo. Eu não era mais um homem livre. Eu era um servo, uma marionete nas mãos de forças muito além do que eu podia imaginar. Os outros membros da seita começaram a se aproximar de mim, com os olhares fixos em mim. Eu sabia o que eles queriam. Não mais sacrifícios humanos ou rituais, mas algo ainda mais sinistro. Eles queriam minha total entrega, minha completa subordinação. Eu agora fazia parte deles, não mais um iniciado, mas alguém que havia ultrapassado todos os limites humanos. A linha entre o sagrado e o profano havia se apagado para mim. Mas, ao olhar para a porta, algo me fez hesitar. Uma parte de mim, ainda humana, ainda ansiava por uma saída. Eu sabia que não poderia continuar ali, não mais. Mesmo com o poder, mesmo com os segredos que agora carregava, algo dentro de mim se rebelava contra a escuridão que tomava conta da minha vida. Eu não posso, murmurei, quase sem voz. Eu quero sair, quero voltar ao que eu era. Mas o homem encapuzado apenas sorriu. Você não pode mais voltar, Maurício. Não há retorno para quem já entrou em nosso mundo. Ele levantou a mão, e um poder inexplicável me fez ficar imóvel. Você será a nossa chave para o futuro. O que você sabe, o que você viu, está agora preso dentro de você. Eu não sabia se estava me rendendo ou se ainda tentava resistir. Mas uma coisa era certa, minha vida nunca mais seria a mesma. Eu estava preso a eles, como um espectro, um eco do homem que um dia fui. Quando saí da mansão naquela noite, não foi como o homem que entrou. Eu estava vazio por dentro, como se parte de mim tivesse sido arrancada para sempre. E, ao olhar para o céu, percebi que até as estrelas pareciam distantes. Não havia mais esperança, não havia mais salvação. Apenas a escuridão, que agora fazia parte de mim. Mas o mais aterrorizante de tudo, o mais profundo e inquietante, foi a sensação de que ainda havia algo mais sombrio, algo mais profundo, aguardando o momento certo para se revelar completamente. E, talvez, eu já estivesse sendo consumido por ele sem sequer perceber.